Olá, tudo bem? Que bom retornarmos ao nosso encontro semanal com o programa Perfil Comerciário. E nós iniciamos 2015 com uma entrevista bem legal com o novo gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego, Rodolfo Casagrande, que assumiu recentemente o comando da regional. Vamos mostrar também como foi a manifestação do movimento sindical em São Paulo, no final de janeiro, quando as centrais sindicais protestaram contra as medidas provisórias do governo federal que podem prejudicar os direitos dos trabalhadores. Tudo isso e muito mais agora no Perfil Comerciário 2015. Fique com a gente! E nós vamos começar com uma saudação especial do presidente Rui Queiroz de Amorim à categoria comerciária neste primeiro programa inédito de 2015. Veja. Olá, amigos e amigas comerciários e comerciárias. Nesse primeiro programa do ano, como presidente do Sindicato Comerciário de Sorocaba, quero aproveitar a oportunidade para cumprimentá-los e dizer que nosso sindicato está preparando grandes mudanças para atender ainda mais e melhor a categoria. Já ampliamos o departamento de fiscalização da entidade para verificar em loco todas as denúncias de abusos cometidos contra os trabalhadores comerciários recebidos na sede e nas subsedes. Fizemos a mudança do prédio da Zona Norte, que agora está ainda na Avenida Itavuvu, mas num local mais amplo, onde também estamos sendo instalado o espaço gourmet, um ambiente que está sendo preparado para que o comerciário faça suas refeições e possa descansar no horário de almoço, onde tem suco grátis, TV, internet, Wi-Fi e muito mais. Estamos prestes a mudar as instalações da cidade de Votorantim para um novo local, mais amplo, com novas instalações, onde também estamos implantando o espaço gourmet e mantendo a locadora, o setor de homologações, assistência jurídica, entre outros inúmeros benefícios. Outros inúmeros benefícios estão sendo trabalhados para promover mais qualidade de vida para a categoria comerciária. Comerciários e comerciárias, conte sempre com as estruturas do seu sindicato. Um forte abraço e vamos caminhar juntos. Muito bem, o programa Perfil Comerciário está de volta e retomando uma série de entrevistas no estúdio do programa. E hoje nós trazemos o Dr. Rodolfo Pimenta Casagrande, ele que tem 27 anos, é graduado em administração, é servidor público há 7 anos, sendo 3 no Ministério do Trabalho e Emprego, onde atuou no setor de relações do trabalho e recentemente foi nomeado para ocupar o cargo de gerente regional do trabalho, órgão que atende 37 municípios. Doutor, muito prazer em recebê-lo e parabéns pela nova função. Obrigado, Sandra, o prazer é meu. Doutor, me diz uma coisa, como que um jovem, uma pessoa tão jovem assume um cargo de tamanha responsabilidade assim? O que você atribui isso? Eu atribuo muito ao trabalho, de fato, né? Eu sou servidor público, como você disse aí, desde os 20 anos, né? Sempre desempenhando as minhas atividades com foco realmente no trabalho, na qualidade do serviço prestado ao cidadão. A sua função, o cargo que você ocupa hoje, primeiro era o Dr. Cataia, algum tempo atrás, depois a doutora Valquíria ficou por um período, agora você assumindo aí as suas funções, você foi indicação do Conselho Sindical, né? Foi indicado pelo Conselho Sindical de Sorocaba, pelas centrais sindicais e os sindicatos que elas representam, né? Perfeitamente. Me diz uma coisa, como que me explique para o nosso público o que é o Conselho Sindical, qual a importância que ele tem dentro do Ministério do Trabalho. O Conselho Sindical ele é de suma importância. Para quem não conhece, na verdade eles são representantes das centrais sindicais aqui de Sorocaba, dos sindicatos, da maioria dos sindicatos aqui de Sorocaba, que se reúnem mensalmente para discutir políticas sociais,
coisas de interesse realmente, de fato, das categorias e de todos os trabalhadores da região. Ele atua dentro do Ministério do Trabalho? Dentro do Ministério. Ele foi criado pelo Ministério do Trabalho? Isso, existe uma portaria que criou o Conselho Sindical, através da Superintendência Regional de São Paulo, que estabeleceu o Conselho Sindical, onde hoje a gente tem um representante que faz esse intermédio entre a gerência e os sindicatos. E como que você viu essa indicação? Você foi tomada de surpresa? Como é que foi isso? A gente sempre espera, na verdade, a gente sempre quer o melhor, né? Tanto pessoalmente como profissionalmente, mas realmente foi uma surpresa, né? De fato, essa indicação. Assim, uma coisa que me gratifica muito de contar com a confiança do movimento sindical, movimento esse que traz as demandas sociais da população, dos trabalhadores em si, para o poder público. Então, eu fico muito grato com essa indicação, né? Eu levo isso como uma grande honra, ser indicado, como você mesmo disse, tão novo. Apesar já de bastante tempo no serviço público, de idade, sou considerado um pouco novo, né? Legal. Me diz uma coisa, doutor Rodolfo. Vamos falar um pouquinho agora sobre as estruturas do Ministério do Trabalho. Recentemente eu vi uma reportagem que diz que o Ministério do Trabalho está intensificando a fiscalização para erradicar o emprego informal, o trabalho informal, né, que prejudica o trabalhador, que fica sem benefício, e o governo também acaba não arrecadando as contribuições que é devida. E o ministro Manoel Dias disse que existe um déficit de trabalhadores no Ministério do Trabalho e que ele queria pelo menos que fosse contratado uns 800 auditores fiscais para atender a demanda do Estado, enfim, a demanda dos trabalhadores. E pior, e que isso não aconteceu. E na região sudeste, que é a nossa região, o déficit ainda é maior, né? Existe uma deficiência de pessoal para atender no Ministério do Trabalho. Como que está a nossa regional aqui, que atende 37 municípios? Realmente, existe um déficit de funcionários, mais especificamente de fiscais do trabalho, que são os servidores que realmente vão a campo, que autuam as empresas. Quantos que nós temos hoje aqui que trabalham no Ministério do Trabalho de Sorocaba? Um quadro de 20 fiscais do trabalho. 20. É suficiente para isso? Não é suficiente, não é suficiente. Mas, de fato, como que o Ministério tem agido? Coordenando os trabalhos de forma inteligente, para que se possa fazer uma fiscalização direcionada aos focos que mais demandam. Aí acho que entra um pouco do trabalho do Conselho Sindical também, indicando onde que tem maiores problemas, quais categorias, né? Perfeitamente. A gente divide hoje em demandas internas e externas. Externas são as demandas trazidas pelos próprios trabalhadores, nos nossos plantões fiscais, que a gente tem um plantão fiscal de atendimento, o pessoal vai lá e reclama, questiona sobre a... Tem algum serviço online ou não? Ou é só pessoalmente? A gente tem, a nível de superintendência, a gente tem alguns serviços online, mas realmente o plantão fiscal, ele é pessoalmente. Ele é pessoalmente até... Qualquer trabalhador pode ir até lá e fazer sua reclamação? Sim. Qualquer trabalhador pode comparecer ao Ministério do Trabalho ou até mesmo ao sindicato. Aí cabe a importância do sindicato novamente de receber essas denúncias, né, até de forma um pouco mais ampla, né, pois ele tem a categoria, ele conhece melhor ainda a categoria e ele demanda as suas reclamações para o Ministério, que vai enquadrar essa reclamação dentro dos projetos e assim, de forma eficiente, a gente consiga direcionar melhor essas fiscalizações. Esses projetos eles são feitos anualmente? Todo ano muda ou fica a cada 2, 3 anos? Eles são plurianuais, isso. Dependendo dos eventos sociais que ocorram, né? Se tem algum evento mais específico, eles podem ser alterados, mas normalmente eles são fixos por um determinado período. São projetos bem amplos, né? Por exemplo, eu posso citar a fiscalização urbana, que é uma coisa que não vai se acabar. Né? Então ele vai se manter, é um projeto que se mantém e enquadra muita coisa, inclusive o comércio. E quais os principais problemas enfrentados hoje de denúncias que chegam no Ministério do Trabalho que os auditores acabam comprovando? De fato, uma questão que você levantou sobre a informalidade é uma das coisas que tem muita demanda no nosso Ministério aqui em Sorocaba e na região,
Então, por Que isso, categoria que tem muita informalidade? São todas as categorias, viu, Sandra? Inclusive comércio? Inclusive comércio. Inclusive comércio. São todas as categorias. A gente trabalha para realmente tentar erradicar essa informalidade, porque, como você mesmo citou, é um grande problema para a sociedade. Uhum. Tá. E agora, ainda voltando um pouco a esse ponto de você ter... Só complementando, né, como não é a única demanda que atendemos, né? Então, temos outras demandas também, como falta de recolhimento de fundo de garantia, que demanda um trabalho bastante grande do fiscal, de fazer esse levantamento de recolhimento de fundo de garantia. O trabalhador é muito prejudicado quando não há o recolhimento do fundo de garantia, entre outras demandas aí. Uhum. Tá. E você tem alguns, você que assumiu a função há pouco tempo, tem planos de mudança, implantar algum serviço, tem que seguir basicamente uma regra que vem de cima, vem do Ministério do Trabalho, da Superintendência em São Paulo, como que funciona isso? Isso. A maioria das regras realmente a gente segue, né, das políticas e diretrizes superiores, como por exemplo os concursos, não dependem da gente aqui em Sorocaba, então a gente aguarda, né, tem que fazer em nível nacional. A nível nacional, né, para a gente conseguir trazer mais fiscais, para poder melhorar o atendimento. A nível de gerência, a gente tem projetos internos, né, a gente tenta se adequar da melhor forma possível dentro da nossa capacidade e da nossa demanda. Existe um projeto também de construção da nossa sede própria, que isso é uma coisa... Aliás, já existe, já tem o terreno, né? O terreno já foi feita a doação. Foi feita a doação, a prefeitura doou o terreno para o Ministério do Trabalho. Já existe a planta, a base, toda feita. Mas a gente está correndo trabalhar, porque não é uma coisa simples de se conseguir, demanda, né, a requisição de verbas, licitação, tudo conforme a legislação determina. Então, são esses os nossos projetos aqui em Sorocaba. Doutor Rodolfo, o nosso sindicato, ele promove fiscalizações periódicas nas lojas, não vamos dizer fiscalização, quem fiscaliza o Ministério do Trabalho, mas averiguações, ouvindo o trabalhador comerciário, averiguando denúncias que chegam ao sindicato através do nosso site, que tem a possibilidade lá do pessoal fazer denúncia sem, inclusive, se identificar que é um problema muito sério. Muitas vezes o trabalhador ele se retrai, ele não denuncia porque ele tem medo de perder o emprego. E o nosso sindicato implantou uma ferramenta no site que a pessoa faz a denúncia, só coloca o CNPJ da empresa, porque o sindicato tente averiguar isso primeiramente antes de passar para o Ministério do Trabalho. Em períodos de feriados, períodos em que não há acordo, o sindicato também corre atrás, verifica as lojas que estão abertas, aconselha tal a não abrir. Quando o sindicato faz essa averiguação, ele faz uma relação das lojas infratoras. Aí é encaminhada ao Ministério do Trabalho. Qual as providências que são tomadas a partir disso? Isso. Então, como eu já disse anteriormente, o comércio ele faz parte do projeto da fiscalização urbana. Sim. Então, todas as demandas, claro, guardadas as suas proporções, em caso de urgência, vamos dizer, em questão de saúde e segurança, né, que tem as suas prioridades, mas ela entra dentro desse projeto. Cada projeto ele possui determinado número de fiscais que trabalham especificamente. Então, ou seja, na fiscalização urbana eu tenho determinados fiscais, eles vão trabalhar específico naquela área. Na fiscalização rural eu tenho outros fiscais. Então, quando o sindicato, através dessa ferramenta que particularmente eu acho extremamente útil, que o trabalhador possa ter mais essa ferramenta de acesso ao conhecimento, aí, que é o site, como você falou, a denúncia através do site. Quando a gente recebe essas denúncias formalizadas, essas denúncias elas são enquadradas dentro dos nossos projetos e são fiscalizadas. E posteriormente é dado o retorno para o sindicato, no caso aí o Sindicato do Comércio, do resultado dessa fiscalização. E quanto às multas, o que existe muito que o movimento sindical reclama e que por isso que o pessoal acaba abusando, as empresas acabam abusando, é porque as multas elas ainda são relativamente baixas para o empregador, às vezes acaba compensando ele infringir a lei, que não pode abrir e tal. Tem alguma coisa para mudar isso? Essa legislação é muito antiga. Por que eles reclamam que as multas são valores baixos, assim, que não... Realmente, algumas multas ela tem valores
valores muito baixos. Como você mesmo citou a reportagem, né, que o ministro deu hoje, né, em coletiva lá em Brasília, ele fala do aumento da multa. Ele vai elaborar uma proposta de aumento da multa, por exemplo, do registro sem carteira, da informalidade. Então, essa é uma grande batalha do Ministério para alterar a legislação. Mas, como toda alteração de legislação, demanda um certo tempo, um trâmite aí legal, então uma burocracia que tem que ser seguida. De fato, realmente acontece que algumas multas elas são baixas, porém, a gente sempre lembra que, além do caráter fiscalizatório do Ministério do Trabalho, a gente tem um caráter educativo. Então, punir de forma que você eduque esse trabalhador, para que ele não pense dessa forma, que de fato seria mais vantajoso tomar a multa do que cumprir a legislação. A ideia é que ele cumpra a legislação, e não só que a gente saia aplicando multas, entendeu? Mas, de fato, realmente, algumas multas eu considero com um valor um pouco abaixo do necessário, como o ministro citou, realmente pela falta de registro em carteira. Isso, consequentemente, isso acaba gerando cargas de trabalho excessivas, né? E aí o pessoal acaba adquirindo algumas doenças relativas ao trabalho, estresse por causa de trabalhar demais. Mas, enfim, isso são registros que nós temos no sindicato. Me diz uma coisa, doutor, a questão de assédio moral, é comum denúncias de assédio moral chegar até o Ministério do Trabalho? Sim, chegam realmente quase que diariamente, vamos dizer assim, nos plantões. O assédio moral é um mal que tem que ser banido, eu acho inaceitável, né? Falo como gerente, falo como pessoa. É crescente o assédio moral? Infelizmente é crescente. A gente tem campanhas tentando combater o assédio moral, porém, infelizmente, é crescente. E a gente se esbarra aí numa dificuldade, que é a questão da prova do assédio moral. De fato, ela às vezes fica meio subjetivo, né? Então, porém, existe toda uma legislação já se adequando para a gente combater esse assédio moral. Mas o Ministério ele está aberto ali a toda a demanda, porém o assédio moral, em via de regra, ele acaba sendo direcionado já para a Justiça do Trabalho, que normalmente é uma demanda individual. Então o trabalhador logo ele procura a Justiça do Trabalho e ele vai comprovar esse assédio moral e assim o empregador, o mau empregador aí no caso, será punido com isso. Tá. Para a gente finalizar, Rodolfo, você tem acompanhado aí, óbvio, a questão das medidas provisórias anunciadas pelo governo, que acaba... Isso eu quero uma visão pessoal sua, tá? Que acaba prejudicando os trabalhadores, mudando aí alguns direitos, questão do seguro-desemprego, a questão do período, pensão por morte, enfim. As centrais sindicais, os sindicatos, acredito que isso vai prejudicar muito os trabalhadores, estão tentando reverter isso junto ao governo, estão negociando com ministros, estiveram recentemente em Brasília, negociando, conversando com os parlamentares para tentar retirar essa medida provisória, que essas medidas provisórias, né, são duas, que eles querem na realidade montar uma comissão de sindicalistas para negociar junto e não que o governo enfie de goela abaixo essas mudanças no setor trabalhista. Na sua opinião, você acha que pode reverter isso, que o governo pode, ou você acha que não tem chance, que já é o momento realmente do governo mexer e... Olha, Sandra, eu considero que deva existir o debate, né? E que esse debate seja amplo, com as centrais sindicais, com o governo, né? Com os outros movimentos sociais, para que a gente chegue num consenso. Eu acho que tudo tem que haver um consenso e uma lógica, né? O trabalhador ele não pode ser atingido, porém deve haver um equilíbrio. Então eu acho que o melhor meio de chegarmos a esse equilíbrio é através da conversa, né, da criação dessas comissões, né, de representantes do governo, dos sindicatos, né, de todos os movimentos sociais. Eu acho que a principal questão é o diálogo. É uma coisa que as centrais sindicais e os sindicatos representados realmente reclamaram, que foram, eles usaram até o termo que foram traídos, né, pelo governo, que prometia manter os benefícios dos trabalhadores e tal, e agora com essa crise toda,
vem retirar alguns benefícios dos trabalhadores. Mas é isso, vamos aguardar aí, ver os desdobramentos nos próximos dias, né? E ver como é que vai ser revisto isso daí. De fato, a medida provisória ela vai passar por análise do Congresso Nacional, né, para que a gente tenha... Inclusive, eles estão insistindo, estiveram recentemente lá em Brasília, insistindo com os parlamentares para tentar retirar isso e formar essa comissão antes de formular uma mudança, mas depende de muitos interesses também, né? A gente sabe muito bem disso. Internos do Congresso Nacional, né? Mas tudo bem, doutora, eu queria muito agradecer a sua participação aqui, nós vamos encerrar, agradecer a sua boa vontade de estar participando aqui com a gente, esclarecendo um pouco de como é a estrutura do Ministério do Trabalho, como funciona e mostrando um pouco de quem é você que está agora à frente dessa regional, desenvolvendo um trabalho aí que certamente vai trazer bons resultados para a nossa região. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Quero dizer a todos que estão assistindo que o Ministério ele está de portas abertas para receber todo mundo, né? Todos os trabalhadores que demandem, que precisem do Ministério, né? Ele estará de portas abertas para atender trabalhadores, sindicatos e todos que mais precisarem dos nossos serviços. Ministério do Trabalho, para quem não está lembrado, fica na rua... 28 de outubro, número 259, no Jardim do Paço. Jardim do Paço, no Alto da Boa Vista. Boa Vista ali, perto ao Fórum Criminal. Legal, então. É isso aí, programa Perfil Comerciário volta já. E aí, gata? Vamos trabalhar em casa? Tem camisinha? Camisinha nada, camisinha tá por fora. Eu fiz o teste do HIV aqui, ó, não tenho nada. Olha, então vamos nessa. Vamos, bora. E aí, gata, foi bom pra você? Foi ótimo. Você sabe o que eu achei legal? Esse lance de você cuidar da sua saúde, sabe? Querer usar camisinha. É por isso que eu ando com o meu exame de HIV sempre, assim, porque eu não preciso usar camisinha. Eu também me preocupo muito com a minha saúde, porque eu não quero pegar AIDS de novo. Brinque o carnaval, mas não brinque com a vida. No Brasil temos atualmente mais de 780 mil portadores do vírus HIV. E, infelizmente, esses números têm aumentado por falta de precaução. Proteja-se. A informação é a nossa maior arma de prevenção. Hiper da Carne, qualidade, higiene, preço baixo, tudo o que você procura está em um só lugar. Hiper da Carne, variedades em cortes bovinos, suínos e aves, tudo preparado do seu jeito, do seu gosto. Hiper da Carne, pertinho de você, no centro de Sorocaba, Praça Nicolau Scarpa, 68, em frente ao Mercado Municipal. O carnaval chegou nas Óticas Diniz! E na maior rede de óticas do Brasil, não podia ser diferente. Aqui, o carnaval é recheado de ofertas e é você quem escolhe a promoção. Na compra de um óculos solar, ganhe outro de presente. Ou você compra óculos de grau e ganha as lentes. Ou ainda pode ganhar R$100 de desconto na troca dos seus óculos velhos. Isso mesmo, você escolhe a promoção. Você não vai conseguir ficar parado. É o carnaval de ofertas das Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Estar na moda usando as melhores marcas e modelos é fácil. Six Fashion é o nome certo. 2 lojas modernas no centro da cidade, na Coronel Benedito Pires e Boulevard Braguinha. Moda feminina, masculina e plus size você encontra na Six Fashion. Venha conferir. Trabalhadores e seus representantes dos sindicatos e das centrais sindicais realizaram um ato em São Paulo denominado Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos e do Emprego da Classe Trabalhadora, para protestar contra medidas que prejudicam os direitos dos trabalhadores. Nós acompanhamos a manifestação e mostramos parte dela agora. Diretores e funcionários do nosso sindicato estiveram em São Paulo
no dia 28 de janeiro, junto da FEComerciários e da UGT, reforçando o ato Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos e do Emprego da Classe Trabalhadora, uma forma de protestar contra as medidas provisórias anunciadas pelo governo federal que prevêem alteração nas regras de concessão de benefícios trabalhistas. As medidas são consideradas maléficas aos trabalhadores e foram recebidas pelo movimento sindical como traição por parte do atual governo. O presidente da Federação dos Comerciários, Luiz Carlos Mota, falou da importância do ato e da ameaça que representa as medidas provisórias 664 e 665 do governo federal. Eu acho que chegou o momento de a gente ser contra todos esses retrocessos com relação aos direitos trabalhistas. Nós queremos avançar. Eu acho que a partir de agora a pauta trabalhista que está dentro do Congresso Nacional tem que andar. Eu acho que as centrais sindicais unidas, nós vamos mobilizar ao governo Dilma. Eu acho que já teve uma reunião aí a semana passada com os ministros que se prontificaram em conversar. Eu acho que já abriram esse espaço e a partir de agora os trabalhadores estão muito bem representados pelas centrais sindicais. Eu acho que hoje dá-se início a uma nova era das centrais juntamente com o governo que está aí. O presidente da Central Sindical UGT, União Geral dos Trabalhadores, falou com nossa equipe e demonstrou insatisfação com as medidas que prejudicam direitos dos trabalhadores, como o seguro-desemprego, abono salarial, auxílio-doença, pensões e outras suadas conquistas trabalhistas. Na realidade, nós fizemos a sugestão, como fizemos da taxa Selic, fizemos várias sugestões para o governo que tem muito mais recursos que os 18 bilhões tirados do sangue e suor do trabalhador. O presidente Barack Obama, do país mais capitalista do mundo, ele está iniciando um processo lá de taxar as fortunas. O Brasil, com um governo popular, eleito pelos trabalhadores, não se sensibilizar para ter como alternativa tão justa taxar as fortunas, no mínimo, não tem nem o que falar, não tem palavras para comentar a respeito de por que o governo não dá ouvidos para questões tão importantes como essa. Nós temos, no máximo, 10 mil pessoas que têm mais de 30% do PIB do Brasil. Os trabalhadores, na realidade, são a peça mais vulnerável da sociedade e inicia o ano tirando direitos. São situações totalmente descontroladas, a meu ver, de uma política governamental. O presidente do nosso sindicato, Rui Queiroz de Amorim, também manifestou sua insatisfação com essa medida e falou com a nossa equipe. Nós estamos com a bancada de Sorocaba, liderando aqui os comerciários aqui do interior de São Paulo, da região de Sorocaba, junto com todo o elenco da FEComerciários, na liderança do presidente Mota, aqui nessa avenida pujante paulista, mostrando a força e a defesa dos direitos e a qualidade de vida e o respeito que precisam os trabalhadores brasileiros. O governo federal tem que rever as suas medidas. Hoje estamos juntos, unidos, com toda a estrutura, todo o movimento sindical brasileiro, demonstrando a insatisfação com as possíveis perdas de direitos trabalhistas. Pelo contrário, queremos mais direito. O capital aí está com a mais-valia absoluta, só lucro, um absurdo. Vamos sim fortalecer a categoria de trabalhadores do Brasil e trabalhadoras. Estamos juntos com toda a estrutura sindical brasileira. Os representantes das demais centrais sindicais, igualmente participantes do movimento, também comentaram sobre as medidas e a importância da união e mobilização das categorias para que o governo ouça os trabalhadores antes de fazer qualquer mudança, com a composição de uma comissão para tratar do tema. Olha, o governo adotou medidas que, na ótica dos trabalhadores, são medidas amargas. Nesse sentido, as centrais, de forma unitária, reivindicam que o governo retire essas medidas da pauta. Assim, nós enxergamos que o caminho é a mobilização como fator decisivo para que a gente possa encontrar o verdadeiro caminho para o desenvolvimento que tenha na sua centralidade uma política de valorização do trabalho e do trabalhador. O posicionamento do governo se configurou na prática numa quebra de acordo. Nós entendemos que o caminho do diálogo na busca do entendimento deve ser a prioridade do governo, já que o governo tem, de certa forma, uma base de aliança importante, que é a militância e a classe trabalhadora. Seria um prejuízo muito grande o governo romper o acordo que foi estabelecido durante toda a campanha com essa parcela importante da sociedade. Portanto, fazer com que, de fato, a gente possa restabelecer o diálogo na busca do entendimento que salvaguarde direitos e conquistas históricas da classe é imprescindível e disso nós não abrimos mão.
Evidentemente que o mundo está sob um grave cerco da economia. Existe uma crise que tem repercussões em todo o mundo e o Brasil não é imune. Embora a nossa realidade permita registrar que o Brasil é um dos países que mais tem gerado oportunidades de empregos e que, portanto, os acordos salariais ainda têm conquistado, além da inflação, um aumento real de salário. Tudo isso tem como alicerce a política de geração, emprego e renda, os programas sociais. Abrir mão disso é o retorno ao retrocesso e nós não podemos, sob hipótese alguma, permitir que vença nesse processo o conservadorismo. Aquele discurso que foi derrotado na eleição não pode prevalecer nesse início de governo. Estamos iniciando hoje um processo de mobilização dos trabalhadores, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Hoje, no dia de hoje, várias manifestações estão acontecendo nas principais cidades do país contra o pacote de maldades. O que contém no pacote? O governo editou 2 medidas provisórias que mexem com o seguro-desemprego, dificulta a ascensão das pessoas ao seguro-desemprego, dificulta as pessoas a receber o abono salarial, praticamente acaba com o abono salarial, mexe com a pensão das viúvas, dos viúvos do Brasil, mexe com o acidente do trabalho, dificultando a que as pessoas possam, quando tem um acidente, receber o benefício da Previdência Social. E, por último, mexe com o seguro-defeso do pescador. Hoje é praticamente impossível o pescador receber o seguro-defeso, que é uma espécie de seguro-desemprego, quando os peixes estão se reproduzindo. Então, é um pacote de maldade que as centrais sindicais, a partir de hoje, toda a mobilização para derrubar esse pacote no Congresso Nacional. Além da crise econômica, do desemprego que volta a rondar os lares das famílias brasileiras e também o imposto de renda, que a presidente Dilma vetou a proposta que nós tínhamos votado no Congresso, que corrigia a tabela do imposto de renda pela inflação, impedindo que as pessoas pagassem mais imposto. Então nós também queremos derrubar o veto do imposto de renda da presidente Dilma. O governo, antes das eleições, falou que não ia mexer em direitos, que não ia aumentar o juro e tal. Ganhou a eleição 3 dias depois, aumentou o juro. No final do ano, deu esse pacote esse que tira o seguro-desemprego, a pensão por morte, o auxílio-doença, o abono salarial, o seguro-defeso, a correção da tabela do imposto de renda, aumenta imposto e aumenta os combustíveis, etc. e tal. Isso para nós é uma traição ao povo. E agora começam as demissões, arroxo. Então, o que nós temos que fazer é erguer uma barreira humana dos trabalhadores para impedir que essas propostas antinacionais e antipopulares contra os trabalhadores venham a querer ficar no Brasil. O que fizeram lá na Grécia, ou seja, a Troika, propuseram, aplicaram a política de ajuste, a política fiscal. O que aconteceu é que o povo tirou eles do poder. E aqui nós não vamos descansar enquanto não derrubar essas medidas antinacionais e antipopulares. Por isso, a unidade de todas as centrais, CGTB, Força, UGT, CUT, Nova Central, CTB, Força Sindical, estamos todo mundo junto contra essas medidas que vêm na contramão do que ela falou nas eleições, tá certo? Então, falou, cumpra. Não venha mentir para os trabalhadores, que a mentira tem perna curta. Enquanto não reverter, a gente não sai da rua. Entendeu? Nesses 4 anos, nós ficamos na rua todos os anos contra as medidas dela de arroxo no servidor público, de aumento do juro e tal. Olha só, cada 0,5% do juro significa a retirada de um Bolsa Família inteira por ano para o trabalhador. São 14 bilhões de reais. Isso não pode acontecer assim. Então é tudo para os banqueiros e nada para o povo, nada para a produção, nada para a indústria, nada para os trabalhadores. Chega! Com Dilma não dá mais. Temos que ir para a rua para reverter essa situação. Os trabalhadores estão insatisfeitos, estão revoltados com essas medidas, porque nós sabemos que essas medidas vão retirar direitos, vai reduzir cada vez mais o direito dos trabalhadores. Nós entendemos que aumentar o tempo para acesso ao seguro-desemprego é um retrocesso do ponto de vista
do direito, portanto nós somos contra. Entendemos que o governo devia encontrar outras alternativas para resolver o problema fiscal do nosso país, como por exemplo, taxar as grandes fortunas, taxar a riqueza nesse país, que é extremamente baixa a taxação. Essa devia ser as medidas que o governo devia buscar para enfrentar essa crise, e não recolocar sobre os trabalhadores essa responsabilidade que não é nossa. Se há algum tipo de fraude no seguro-desemprego, não vai ser aumentando o tempo de carência para acessar que vai resolver. Na verdade, nós no Conselho, os conselheiros, eu enquanto presidente do Conselho, nós tomamos várias medidas já para evitar a fraude no seguro-desemprego. O que nós precisamos combater e que o governo precisa combater é a rotatividade. Esse é o principal problema das despesas do FAT, que é a alta rotatividade no nosso país, que chega próximo a 40%. Entre 37% e 40% é o índice de rotatividade do nosso país. É isso que compromete as finanças do Poder Fático, é isso que compromete as finanças do Fático. Portanto, na nossa opinião, o governo devia atacar a rotatividade. Inclusive, o ministro Levi devia conhecer melhor a realidade brasileira. Ele não conhece a vida dos trabalhadores, não conhece o que acontece com os trabalhadores, que é essa alta rotatividade. O ministro Levi devia propor medidas e leis que combatessem a rotatividade, exatamente para combater o grande déficit do nosso Fundo para Trabalhadores. Partida não vamos recuar o perigo dos nossos direitos. No dia 3 de fevereiro, durante encontro com ministros do governo, não houve avanço para a retirada das medidas provisórias. Uma nova reunião foi agendada então no Congresso Nacional para o dia 10 de fevereiro, quando os sindicalistas se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. Ricardo Patá, presidente da UGT, durante reunião com os parlamentares, disse que o Senado precisa ter uma pauta em defesa dos trabalhadores e ela deveria ser unificada com a pauta defendida pelas centrais sindicais, que inclui o fim do fator previdenciário e as 40 horas semanais sem perda de salário. Para os sindicalistas, a impressão do encontro foi positiva e uma nova reunião ficou agendada no dia 25 de fevereiro em Brasília. E aí, gata? Vamos sambar em casa? Tem camisinha? Camisinha nada, camisinha tá por fora. Eu fiz o teste do HIV aqui, ó, não tenho nada. Olha, então vamos nessa. Vamos, bora. E aí, gata, foi bom pra você? Foi ótimo. Você sabe o que eu achei legal? Esse lance de você cuidar da sua saúde, sabe? Querer usar camisinha. É por isso que eu ando com o meu exame de HIV sempre, assim, porque eu não preciso usar camisinha. Eu também me preocupo muito com a minha saúde, porque eu não quero pegar AIDS de novo. Brinque o carnaval, mas não brinque com a vida. No Brasil temos atualmente mais de 780 mil portadores do vírus HIV. E, infelizmente, esses números têm aumentado por falta de precaução. Proteja-se. A informação é a nossa maior arma de prevenção. Hiper da Carne, qualidade, higiene, preço baixo, tudo o que você procura está em um só lugar. Hiper da Carne, variedades em cortes bovinos, suínos e aves, tudo preparado do seu jeito, do seu gosto. Hiper da Carne, pertinho de você, no centro de Sorocaba, Praça Nicolau Scarpa, 68, em frente ao Mercado Municipal. O carnaval chegou nas Óticas Diniz! E na maior rede de óticas do Brasil, não podia ser diferente. Aqui, o carnaval é recheado de ofertas e é você quem escolhe a promoção. Na compra de um óculos solar, ganhe outro de presente. Ou você compra óculos de grau e ganha as lentes. Ou ainda pode ganhar R$100 de desconto na troca dos seus óculos velhos. Isso mesmo, você escolhe a promoção. Você não vai conseguir ficar parado. É o carnaval de ofertas das Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Estar na moda usando as melhores marcas e modelos é fácil. Six Fashion é o nome certo. 2 lojas modernas no centro da cidade, na Coronel Benedito Pires e Boulevard Braguinha. Moda feminina, masculina e plus size você encontra na Six Fashion. Venha conferir.
cerca de 9.000 pessoas se reuniram em janeiro em Sertãozinho, São Paulo, em protesto contra a crise do setor produtivo de açúcar e álcool. Representantes do nosso sindicato estiveram presentes reforçando o ato a pedido da Federação dos Comerciários, a FEComerciários, que deu amplo apoio ao movimento. Com 2,2 mil postos de trabalho fechados na indústria de Sertãozinho, segundo o Ministério do Trabalho, o comércio também está sofrendo com a crise bastante significativa na diminuição das vendas. Por conta da mobilização, o governador Geraldo Alckmin recebeu coordenadores de Sertãozinho no dia 3 de fevereiro no Palácio dos Bandeirantes e anunciou, entre outras medidas, para reverter a crise, a redução do ICMS e a simplificação dos procedimentos tributários das empresas do setor. E agora acompanhe a agenda comerciária que está de volta. Noite da Panqueca, dia 6 de março, no Salão de Eventos do Clube dos Comerciários, Rua Trinidad, 302, Jardim América. 8ª Semana Cultural Comerciária, de 22 a 26 de abril, no Clube dos Comerciários, Rua Trinidad, 302, Jardim América. Festa do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, a partir das 17 horas, no ginásio do Clube dos Comerciários, Rua Trinidad, 302, Jardim América. Você curte ficar em casa assistindo bons filmes em frente à sua telinha? Então não perca agora as dicas de cinema direto das videolocadoras dos comerciários com Vitor Quartesani. What happened? What did you do to my stomach? What's going on? A nossa dica de hoje vai para o filme Lucy, estrelado pela belíssima Scarlett Johansson. Um thriller de ação que acompanha uma mulher acidentalmente presa em um negócio obscuro, que vira o jogo contra seus malfeitores e se transforma em uma guerreira implacável, que evoluiu além da lógica humana, desenvolvendo poderes sobre-humanos, incluindo a telecinésia, a ausência de dor e a capacidade de adquirir conhecimento instantaneamente. English? No. You speak English? Yes. Take me to the hospital now. Hospital? Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking. It is estimated most human beings only use 10% of their brain's capacity. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. All this knowledge, you can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away. Estar na moda usando as melhores marcas e modelos é fácil. Six Fashion é o nome certo. 2 lojas modernas no centro da cidade, na Coronel Benedito Pires e Boulevard Braguinha. Moda feminina, masculina e plus size você encontra na Six Fashion. Venha conferir.
carnaval chegou nas Óticas Diniz! E na maior rede de óticas do Brasil, não podia ser diferente. Aqui, o carnaval é recheado de ofertas e é você quem escolhe a promoção. Na compra de um óculos solar, ganhe outro de presente. Ou você compra óculos de grau e ganha as lentes. Ou ainda pode ganhar R$100 de desconto na troca dos seus óculos velhos. Isso mesmo, você escolhe a promoção. Você não vai conseguir ficar parado. É o carnaval de ofertas das Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Hiper da Carne, qualidade, higiene, preço baixo, tudo o que você procura está em um só lugar. Hiper da Carne, variedades em cortes bovinos, suínos e aves, tudo preparado do seu jeito, do seu gosto. Hiper da Carne, pertinho de você, no centro de Sorocaba, Praça Nicolau Scarpa, 68, em frente ao Mercado Municipal. É isso aí, estamos finalizando mais uma edição do primeiro programa Perfil Comerciário de 2015. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões ou pedidos, envie e-mail para perfil@simcomerciariosorocaba.com.br. Muito obrigada pela audiência e até a próxima semana.